Boa tarde, pessoal. Eu sou o Kaique. Estamos mais um dia aqui de feira da BGS, na Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina. Do meu lado, temos o fundador e desenvolvedor da Triunfo Game Studio, o Thiago. Ei, gente, prazer, obrigado, Kaique, pela atenção. Prazer estar falando. Prazer estar aqui com vocês e vamos estar falando um pouquinho mais de jogos aí, né, desenvolvimento aí no geral. Thiago, a gente tava batendo um papo aqui, né, e eu falando, caramba, Thiago, você é jovem pra caramba, já dando as caras aí. Antes da gente falar um pouquinho do jogo que vocês estão desenvolvendo para lançar no mercado, conta como começou essa história de querer ser desenvolvedor de jogo. Então, eu basicamente comecei a querer desenvolver jogo bem cedo, mas foi em torno dos 16 anos mais ou menos que eu comecei a estudar investimento e eu jogava Assassin's Creed da Ubisoft. E eu falava, eu queria trabalhar no Assassin's Creed, eu queria fazer o meu Assassin's Creed. E aí nisso eu comecei a estudar investimento, a querer me aprofundar mais nisso. E eu comecei a criar essa visão de, pô, eu queria ter o meu estúdio, eu queria fazer as minhas coisas. E aí foi começando, eu fui estudando mais sobre isso. No ensino médio eu fui vendo que eu não me identificava com as matérias comuns, assim, e eu falava, pô, quero empreender, eu quero ter minha empresa. E eu já entrei na faculdade pensando nisso, pensando em encontrar pessoas, pensando em fazer network para fazer jogos. Compartilhar sonhos, né? A gente tava comentando, né, que a empresa hoje são em 4 fundadores junto com você? 3. 3. E vocês... É tão maluco esse negócio de, pô, vamos vamos abrir o nosso estúdio de games. Que você me contou aqui que vocês foram morar juntos, né? Até pra ficar até mais fácil, né? Pra trabalhar, virar parceiro. Então, eu acho que a questão não é que é mais fácil, é porque eu tenho uma visão de que se eu tentar ir no caos, na loucura, eu sinto que a loucura me obriga a ser mais, a fazer mais. Então, quando eu tava com os meninos, conheci eles na faculdade, veio essa ideia de tipo, poxa, se eu entrar no mercado de trabalho agora e eu já tava com opções de entrar no mercado, de ser gerente, de ganhar, já começar ganhando bem, se eu tivesse esse dinheiro, se eu começasse nessa área, eu sinto que eu iria abrir mão do meu sonho. E como a gente tinha condição e a gente também tinha apoio dos nossos pais, que apoiaram a ideia também, a gente falou, poxa, vamos juntar numa casa, a gente abriu mão, cada um morava em uma cidade, a gente falou, vamos juntar numa casa e a gente vai fazer jogos e compartilhar essa história no YouTube. Porque quem faz jogo não costuma se mostrar. Sim, é verdade. E a nossa ideia foi, nós iremos fazer jogos e nós iremos nos mostrar. As pessoas vão nos conhecer. Então, tipo assim, você literalmente saiu da faculdade já diretamente pra fundar a empresa. Exatamente. Então eu formei na faculdade, quando eu formei, passou alguns meses, eu acho, a gente já se mudou. Aí a gente conta a história, né, no nosso canal que chama Família Dev, de 3 amigos que saíram de casa para tentar fazer esse sonho de ser uma empresa grande de jogos brasileira. E tipo assim, teve muito questão de, sei lá, familiar falando assim, cara, isso é loucura, isso é maluquice. Porque assim, ó, de repente quem está nos assistindo, um moleque adolescente lá, uma menina adolescente, quer começar a desenvolver jogos, de repente tem esse mesmo sonho que você, e às vezes tipo um familiar fala, meu, isso é loucura, vai fazer outra coisa, vai fazer jornalismo, advocacia. Teve barreiras para você dar o pontapé inicial? Teve. É porque é muito difícil, porque as pessoas têm muito preconceito sobre o mercado de jogos. As pessoas nem sabem que mercado de jogos é um dos maiores, dos top 3 do mundo. É tipo, maior do que cinema. Maior que cinema. E no Brasil ainda não é muito bem visto. Então, é muito difícil para pai, enfim, no geral, para entender que isso aqui é um mercado talvez muito mais forte do que se eu tivesse um trabalho comum, por exemplo. Então, quando você está falando de jogo, você está falando em muitas e muitas oportunidades. Mas, obviamente, é muito difícil. E o que eu achei interessante você ter comentado, que de repente, a pessoa tem um sonho, né? Você já falava que queria fazer tem a parte do empreendedorismo, que tem a empresa, e a empresa no ramo que você quer, que você está estudando.
De repente, se você tivesse arrumado um emprego ali nesse mercado, beleza, estaria fazendo o que você gosta, mas não seria um negócio seu, do jeito que você quer. Isso, na verdade, é um negócio engraçado, porque eu tenho muitos colegas que trabalham em empresas grandes e tudo mais, e é muito comum você ver a tristeza dessas pessoas. Porque jogo é muito sobre criatividade, muito sobre você amar o que você está fazendo. E quando você entra em uma empresa de jogos já criada, você é um peão. Então, por exemplo, se você modela um personagem 3D, você vai pegar um briefing, você vai modelar, a pessoa vai te criticar, você faz de novo e é isso, o próximo modelo. Não importa qual jogo que você está fazendo, qual a sua opinião sobre o personagem que você está fazendo. Então é muito comum, por isso que hoje em dia está tendo muito layoff, está tendo muita empresa grande que os desenvolvedores estão saindo para fundar suas empresas, né? Entendeu? Então isso é algo bem comum no mundo de jogos. E tocando nesse ponto importante, né? Você que já está inserido nesse mercado, como que tá hoje? A gente vem de alguns anos, né? Principalmente a Brasil Game Show é uma feira que, né? Insere, a gente mostra como o tanto de stand que tem aqui, o tanto de gente. É um mercado que realmente, cara, é absurdo o quanto tem de retorno financeiro nesse mercado. Como tá hoje o mercado brasileiro de quem quer ser um desenvolvedor? Então, no Brasil tem muito preconceito sobre isso, igual eu falei. Mas tem um preconceito externo também. O maior problema é que no Brasil, eu acho que tem 2 problemas grandes. Assim, lembre que eu também sou novo, tá, gente? Então eu tô aprendendo, né? Então essas são as informações que eu peguei, mas não necessariamente é 100% verdade, né? Mas o que eu percebi pelos contatos que eu fiz é que, por ser brasileiro, a gente já não é respeitado. Então, quando conversei com outros gringos, com pessoas grandes da Xbox, Sony, EA, Tencent, eu reparei que, tipo, se eu chego com um produto que vale $1 milhão, $2 milhões, e eu mostro algo que vale isso, e eu chego pra eles e falo, olha, isso, eles não aceitam por ser brasileiro. Eles até me falaram, olha, você tá fazendo certo, mas você é brasileiro. Então já tem uma barreira, porque eles não acreditam que a gente vai conseguir entregar algo de muita qualidade, ou que vai conseguir terminar o projeto, entendeu? Mas igual eu falei, isso são de algumas pessoas que eu conheci, e isso dá pra perceber, porque também tem muito brasileiro que aceita muito pouco. Então, se seu jogo custa $1 milhão, às vezes a publisher vai estar querendo 200 mil no seu. Porque você é brasileiro. Porque você é brasileiro. E os brasileiros vão aceitar. Então isso é muito comum, porque a gente tem um mercado complicado, né? Um país subdesenvolvido. Então, às vezes as pessoas também não sabem seu valor. Então é muito comum, às vezes, um jovem sonhador que ama jogos, às vezes focar em jogos apenas e não em business, não em entender mercado, não entender sobre comunicação empresarial. Então acaba que eles abaixam muito o valor. Então, assim, ó, você que tá vendo do lado de dentro, você pode falar melhor do que eu, mas eu comparo muito o mercado de games com o mercado do cinema, né? Nós mesmos brasileiros, a gente tem brasileiro que fala, eu não consumo filme brasileiro, a mesma coisa, eu não consumo jogo brasileiro. Às vezes, sei lá, falta de marketing também, porque a gente sabe como é caro, né, você colocar um jogo no mercado, ter a verba pra desenvolver o jogo, a verba pra ter marketing do jogo também, né? E às vezes algumas personalidades, algumas pessoas igual o filme, né, vai lá e quebra essa barreira. Você acha que, tipo, tá faltando de repente, pode ser até, né, com esse jogo que vocês vão lançar, quebrar essa barreira pro mundo saber, pô, tem um mercado brasileiro, os caras são bons no que fazem? Isso é interessante, porque o mercado brasileiro, é engraçado, é muito respeitado em questão de profissional. Então, quase todos os jogos imensos têm mão de algum brasileiro. Sempre tem, né? Brasileiro tá em todo lugar, né? Brasileiro é muito criativo, é muito bom, trabalha muito bem. Só que jogos brasileiros não costumam vender absurdos. A gente tem alguns que estão vindo agora, tipo Bullet Mad Jack, que foi muito bem. Você tem alguns, por exemplo, Pocket Bravery, é um brasileiro também que concorreu com o melhor jogo de luta do mundo, eu acho. Então, assim, você tem alguns que estão aparecendo e falta mesmo.
mas é muito difícil concorrer também. Porque, por exemplo, você pega um jovem que é criativo, quer fazer jogos. Aí você chega pra ele e fala, ao invés de você aceitar um emprego e você ter possibilidade de trabalhar lá fora, ganhando em euro, em dólar, ganhar uns 20 mil reais, você não vai ganhar quase nada e fazer o seu jogo. É assim, né? É uma troca que parece meio injusta, né? Mas a gente não sabe, aquilo que a gente fala, né? A gente não sabe quanto vale o sonho da pessoa, né? Sim. Quantas coisas você... loucura. Não, quantas coisas você já não deve ter aberto mão pra estar nesse sonho aí? Já aconteceu. Muita coisa, né? Já. Mas pra mim vale a pena. Pra mim, porque eu acredito e, óbvio, eu tenho condição de estar nessa posição de tentar. Tem gente que não tem condição de tentar, então é mais difícil ainda, né? E falando em sonhos, né? Vocês estão desenvolvendo o jogo Sina, né? Esse é o primeiro jogo que vocês estão buscando lançar no mercado, né? Isso, a gente já produziu outros jogos, a gente já produziu jogos na faculdade, a gente já produziu depois da faculdade também. Mas esse é o nosso orgulho, vamos falar assim. Esse que a gente... É o primeiro filho. É o primeiro que a gente enxerga que não é que eu quero que ele seja do jeito que eu gosto. É o primeiro que eu enxergo que é um produto. Uhum. É o primeiro que eu enxergo que tem chance de competir com grandes. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tá em 4 meses de produção, então ainda é muito recente. Muito recente. Ainda falta, a gente tá querendo conseguir um financiamento para produzir por 2 anos, para realmente fazer um jogo de 10 horas, 12 horas. Mas, assim, esse é o primeiro que eu falo. Aqui tem a chance de chegar lá, vamos falar assim, entendeu? E, Thiago, conta pra gente como que nasceu a ideia de criar esse jogo Sina e do que se trata? O que é o Sina? Vamos lá. Então, o Sina, eu não sei se você sabe, mas Sina significa meio que um destino geralmente ligado a algo ruim. Tipo, um destino ruim que você não consegue evitar. E o jogo conta um pouco sobre isso, né? O jogo é um jogo que conta a história de um protagonista que chama Nive. E o Nive, ele tá em busca de um mundo corrompido pelo caos, de achar a cura pra mãe dele que tá doente. Então vai ser uma história de um moleque que cresceu num mundo meio apocalíptico, distópico, tendo que sobreviver, cuidar da mãe. E aí, pela primeira vez, ele vai ter uma oportunidade de sair de perto da mãe para procurar a cura. E ao mesmo tempo que ele tá extremamente preocupado, ele tá feliz. Porque ele tá querendo conhecer o mundo, querendo conhecer por que aquele caos existe naquele mundo, quem é ele, por que ele tem poderes, que existe uma mitologia por trás também, existem deuses no mundo. A gente tá criando tudo. Tem a mitologia, todo o universo. Esse jogo, Thiago, a gente conversando com alguns desenvolvedores, uma coisa que é curiosa, né? Que a gente acha muito semelhante em alguns jogos que estão para ser lançados, que estão sendo desenvolvidos, né? Muitas vezes a história se cria de uma experiência, de uma inspiração. É a mesma coisa com Sina? Então, eu acho que é difícil a gente falar que não, porque meio que a gente acaba passando o que a gente vive pra ideia, né? Pra ideia do jogo. Então, é tipo, se for pensar um jovem que tá saindo de casa e confrontando aí as adversidades e tudo mais, talvez tenha, assim, sem eu perceber. Meio que indiretamente, né? Diretamente. Mas, assim, o Sina, a nossa ideia foi... Tudo que a gente fez foi pensando como a gente pode impactar a audiência. A gente quer fazer um jogo que quando a pessoa jogue, ela lembre do jogo. Que ela termine o jogo e ela fale pro amigo. Olha, tem algo profundo aqui. Então a gente não é um jogo só de ação e aventura, né? Ainda mais que a gente falou que é um Journey com God of War, e tudo mais. A gente quer esse lado artístico de mostrar a nossa visão tipo, de jogo, de tudo, sabe? E você falar que é uma mistura de Journey com God of War, a gente imagina que vai ser um jogo com uma história, aquela história que vai deixar a gente, não é, porque tem jogo, convenhamos, né? Tem jogo e jogo, né? Sim. Tem jogo que a gente vai pela gameplay, sim. Tem jogo que a gente vai pela gameplay e pela história. Sim. No caso do Sina aí, pelo que você tá me contando, ser uma mistura de Journey com God of War, a história tá sendo caprichada. A gente tem até uma roteirista também. Eu tinha desenvolvido toda a história principal e agora a gente tá com uma roteirista que tá
refinando tudo, tá melhorando e tudo mais, tirando os erros, né, vamos falar assim. Mas assim, a gente quer muito contar uma história interessante. Nosso protagonista, a gente faz questão de ele ser forte, impactante. Não um protagonista bonzinho, nem mal, mas mais real, sabe? Uhum. Então, assim, não sei ainda se a gente vai conseguir. Não, eu espero. Eu espero que sim. Eu de verdade espero que daqui 2 anos esteja jogando o jogo de vocês. Eu Porque também. eu vou falar, vou ser bem sincero com você. Jogo videogame desde os meus 10, 11, 12 anos. Fiz no Mega Drive. Sou um pouquinho mais velho que você, tenho meus 30 anos. Soprava meus cartuchos lá de Shinobi, de Sonic. Eu sobrava cartucho de Nintendo 64. Nintendo 64, aí já era um pouquinho mais avançado. Sim. Mas, cara, se a gente fica orgulhoso que o nosso time lá, a nossa seleção brasileira faz gol, que a gente não pode ficar orgulhoso de estar jogando um jogo brasileiro de desenvolvedores brasileiros, cara. Sim. Então eu espero que daqui 2 anos esteja. Esse jogo aí, vocês pretendem lançar para quais plataformas? A gente tá pretendendo lançar para PC e todos os videogames. Celular, não, porque não é um jogo leve, é um jogo de PC e videogame mesmo. A não ser que celular apareça com uma tecnologia aí incrível daqui 2 anos e vale a pena. Mas para todas as plataformas de videogame e tudo mais, assim, vamos tentando aí lançar em tudo para mostrar pro máximo de pessoas. E que daqui 2 BGS, mais ou menos, vocês já estejam lançando o jogo aqui? Então, a gente é de BH, né? Mas são de BH. Somos de BH, Minas Gerais. Na verdade, cada um era de uma cidade, a gente juntou em BH. Uhum. Mas todos são de Minas. E é o nosso segundo evento. Nosso primeiro evento foi pra Gamescom. E aí que a gente foi um dos finalistas lá também. Então, assim, pra gente é tudo muito novo. Uhum. A gente é só 3 moleque que tá sonhando, né? Tá sonhando, fazendo vídeo pro YouTube, fazendo jogo e tentando, sabe? E Thiago, não tem como a gente encerrar essa conversa sem você deixar um recado pra aquele jovem, adolescente que tá do outro lado, que, cara, gosta de jogar, pensa em virar um futuro desenvolvedor. Você quer deixar um recado pra essa pessoa que tá indecisa? Porque, como eu te falei, né? Às vezes a pessoa tá sonhando, mas fica aquelas pessoas, não, meu, isso aí você vai abraçar uma coisa que sabe, a gente não tem certeza de nada. Sim. Né? Faz uma coisa mais, faz medicina, faz jornalismo. Você quer deixar um recado pra esse jovem que possa estar nos assistindo? Então, eu acho que você, primeiro, acredite no seu coração, entendeu? Acredite no que você tá sentindo, mas tenha muita inteligência pra lidar com isso. Fazer jogos não é só o seu sonho, vai existir milhares de outras pessoas muito capazes também. Então você tem que ser inteligente para entender que você tem que aparecer para as pessoas. Você não pode ficar só recluso fazendo o seu jogo. E existe um mercado muito forte e muitos investidores querendo jogos brasileiros, jogos de todo mundo. E assim, se você quer correr atrás disso, saiba que você vai trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, mas definitivamente vai ser a melhor experiência da sua vida, assim. Nós lá na Triunfo, a gente trabalha realmente, por exemplo, para a demo da BGS, a gente terminou de fazer o level design às 6:30 da manhã para dormir 2 horas e vir para a BGS no primeiro dia. Não é fácil, mas é muito prazeroso ver as pessoas jogando seu jogo. É muito prazeroso até os bugs engraçados que acontecem. Acontece, né? Então, assim, faça seu portfólio. Se você não fica pensando, tipo, quando meu jogo estiver perfeito. Não. Faça seu portfólio, lança um jogo. Isso talvez é um erro nosso, a gente lançar jogo é muito importante. Mesmo que seja um jogo simples, lançar, testa, entende o mercado, entende a Steam, entende como funciona, conversa com as pessoas. Vai experimentando, né? Vai experimentando. A gente tá indo pelo lado mais difícil de tá tentando fazer um produto que fale por si só. Essa tá sendo a nossa política. Fazer um produto que faça com que qualquer um olhe e fale, eu quero ver mais desse jogo. Mas, se eu fosse mais novo, talvez eu lá atrás pensaria em fazer um jogo... E o mais difícil, mais árduo, mais longo, como você falou, dormir 2 horas pra lançar uma demo, pra vir pra BGS, não é fácil. De repente, você pegando esse caminho mais árduo, as coisas, as outras coisas vão ficar mais simples, né? Sim. Então, não tem certo e errado, né? Eu também acho que não. Por exemplo, pra Gamescom, a gente
fez o jogo em 1 mês e meio. E a gente fez tudo, e aí a gente chamou a atenção da Gamescom, a gente não tinha jogo, basicamente. E a gente falou, dane-se, vamos mandar. E a gente foi um dos finalistas, e a gente tava lá, eu tava apresentando no palco pra EA, pra Xbox, pra Sony. Então, assim, eu só tentei, sabe? Então, assim, tente também e foque em portfólio, sabe? Portfólio é o que você, assim, é o que vai te fazer ser contratado. Aí você tá vendo? Isso é palavra de um especialista. Vai achando que do dia pra noite você vai desenvolver um GTA e ficar milionário? Que não é assim. Não é assim. Não é assim. Isso é árduo o trabalho. Isso é importantíssimo. Saiba entender suas expectativas, porque no GTA você precisa de uns 800 pessoas por uns 6 anos. São milhões e milhões e milhões de dólares. Então saiba entender que não se faz jogo sem dinheiro, entendeu? E não se faz jogo sem esforço. Então, assim, portfólio é isso que vai te colocar no mercado. Vai conhecendo todo mundo e vai vendo aonde você consegue usar sua expertise para você criar um mercado seu, talvez criar um jogo seu. Enfim, tentando, né? É isso. Thiago, muito obrigado por esse bate-papo. Cara, quero deixar aí como eu falei, né? Espero muito daqui 2 anos estar jogando. Sim, amém. Fiquei muito interessado pela história. Eu já joguei Journey, acho um jogo incrível. God of War, né? Sim. Recusa apresentações, né? Recusa apresentações desde do Play 2 ali, massacrando deuses, né? Exatamente. E, cara, quer deixar aí o canal de vocês, que vocês postam, né? O dia a dia, o andamento, né? Como que é... O canal é o dia a dia de um desenvolvedor, mais ou menos isso. O canal basicamente é assim, junta os 3 amigos aqui, né, no fundo, assim, com os PCs atrás, e a gente conta de tudo que a gente, às vezes conta sobre uma experiência nossa, e às vezes conta, tipo, o que a gente tá implementando no jogo. Uhum. Não é um canal pra você aprender a fazer jogos. Não. É pra saber o dia a dia, fazer, tipo, olha, o andamento do projeto. Isso e tudo mais. E aí, geralmente, quando a gente posta o vídeo, a gente atualiza a demo na Steam. Então, se você quiser jogar na Steam, colocar o nosso jogo na wishlist para poder ajudar a gente para conseguir publisher, você digita Jogo Sina, vai ser o único que vai aparecer. Então, põe lá na wishlist e conhece o nosso canal Família Dev. A gente tem um Discord, que a gente tem uma comunidade que a gente ajuda game devs. Então, se você quer aprender sobre jogos, a gente tá lá todo dia. E a gente é bem acessível, é só falar... Thiago, poxa, me ajuda aqui, eu quero aprender Unreal. Por enquanto, tá? Porque quando o jogo Sina estourar, aproveita agora, né? Aí fica difícil. Então, assim, a gente tá lá sempre postando atualização, a gente posta TikTok também, a gente tá tentando de tudo. Assim, tudo que eu puder fazer pra aparecer, pra conseguir alavancar o jogo, eu vou fazer, então, é isso. Bom, deixa o seu Instagram aí da Triunfo Game Studio também, como tá suas redes sociais? Temos... YouTube Família Dev, Instagram Triunfo Game Studios, site Triunfo Game Studios. Se você entrar no site triunfogamestudios.com, vai ter tudo. Então vai ter nossa demo, vai ter nosso Steam, vai ter nosso YouTube, nossa Twitter. Tudo que você digitar Triunfo Game Studios ou Família Dev ali, você vai achar. E é isso, família. Nos segue lá também, AMM Produções, AMM Sport, tá? Nas redes sociais. E até a próxima. Falou. Obrigado, viu? Cara, foi muito bom o bate-papo.